Olá pessoal, aqui Tiago Metzger, biólogo, e o meu colega Sérgio Mísser, arquiteto e urbanista, observadores internacionais selecionados pela ONU para trazer uma perspectiva aqui da COP29 de Baku. Sérgio, nós temos o artigo 6 do Acordo de Paris tendo sido resolvido ontem. Nós estamos tendo o Fundo para a Mudança do Clima, através do financiamento climático, aparecendo 100 bilhões, já ouvimos 200 bilhões de dólares, já foi colocado na mesa $1 trilhão. Claro que muita coisa tem para acontecer, mas tenho percebido uma atmosfera positiva, ainda mais que o Trump permanece em silêncio. Como é que você está vendo nesses 4 dias em perspectiva, Sérgio? Bom, Tiago, e você que está nos acompanhando. Então vamos compartilhar algumas novidades. Veja que as NDCs, aquelas contribuições nacionalmente determinadas que representam o compromisso do Brasil em relação ao corte, né, das emissões dos gases de efeito estufa até 2035, vem acompanhada, Tiago, de uma série de dimensões que são fundamentais para a implantação. Então nós já tínhamos comentado aqui sobre o federalismo climático, esse arranjo que reúne municípios, e hoje tivemos a oportunidade de conversar com um representante da Frente Nacional de Prefeitos, e ele justamente se sentia contemplado, ou seja, os municípios se sentem contemplados nessa proposta apresentada e nesse compromisso apresentado pelo governo federal. Então veja que isso é uma conquista e um compromisso assumido. Há também esse arranjo em relação aos 3 poderes, ou seja, você começa a ter um compromisso de sintonia em relação ao judiciário, ao legislativo e ao governo, né, executivo, o que é fundamental para destravar todas as pautas. Agora, Tiago, tivemos também muitas novidades. Você teve a oportunidade de conversar com a secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, e eu acho que é fundamental a gente compartilhar com quem vem nos acompanhando. Sérgio, a conversa com a Ana Toni foi bem interessante porque nós trouxemos uma questão um pouco mais delicada em relação à adaptação para os grupos mais vulneráveis. E a abordagem da secretária nacional da Mudança do Clima foi muito interessante, porque ela disse: nós temos vários espectros, como um é de treinamento e capacitação, porque, Tiago, nós temos recursos no Fundo do Clima e que esses recursos já até saíram de uma escala e já estão em outro patamar, mas os municípios não conseguem acessar. Então a gente precisa primeiro dar capacitação e treinamento para que eles tecnicamente desenvolvam bons projetos e os projetos cheguem e consigam captar o recurso. Então, gente, recurso para os municípios desenvolverem seus planos de ação climática e colocar as áreas mais vulneráveis e, consequentemente, introduzir o conceito de justiça climática para abranger os grupos mais vulneráveis, tem oportunidade e tem recurso. Ô Sérgio, e para os próximos dias, como que você acha, tendo essas questões um pouco mais bem resolvidas, a NDC sendo uma atmosfera positiva, nos próximos dias e pensando até na COP30, né? Não é o fim da jornada, mas é uma boa escala. Me fala um pouquinho aí, compartilha com a gente a sua perspectiva. Bom, Tiago, é muito difícil a gente prever o que virá para os próximos dias, mas é fácil também sentir um pouco da atmosfera que acontece aqui em Baku. Por um lado, houve sim essa espécie de decepção, né, ou de uma expectativa que pode ser frustrante, de um protagonismo mais relevante dos Estados Unidos nesse processo. Por outro lado, isso acabou movimentando todo esse tabuleiro geopolítico-econômico e hoje nós vemos outras potências, inclusive algumas que se colocavam na condição de países em desenvolvimento, assumindo uma responsabilidade maior. E também há um outro aspecto que vai além das partes dos governos. Nós temos aqui reunido nessa COP todas as grandes instituições multilaterais que financiam os projetos de infraestrutura e os projetos de transformação em todos os países. E esses organismos estão sedentos
por projetos que tenham, claro, essa agenda da sustentabilidade, esse compromisso com a agenda ESG, mas eles estão ávidos por bons projetos. Então eu vejo aqui também um conjunto, né, sejam eles de municípios, poder público, ou mesmo da iniciativa privada, percorrendo todos esses corredores, estabelecendo conexões e até mesmo viabilizando projetos, tecnologias. Hoje nós visitamos alguns pavilhões, né, de países oferecendo soluções tecnológicas para diversos desafios. Então a gente percebe que a COP é uma COP também de diversas camadas. Existe essa camada do compromisso climático, existe a camada do financiamento, da colaboração, da tecnologia e, principalmente, todos estão aqui buscando a construção de uma novíssima economia verde, limpa e sustentável. Por fim, né, Sérgio, eu concordo inteiramente, porque a gente percebe nos trabalhos que a gente desenvolve que essa assessoria técnica, né, que os organismos multilaterais costumam colocar como um capital semente, um capital inicial, para que tenha um corpo técnico capacitado para dar uma curadoria, para dar uma espécie de lapidação e, na sequência, ter um projeto bem adaptado àquele framework, né, que o banco ou o organismo de financiamento precisa ter para poder ter uma transparência na operação do recurso financeiro. Então, continue acompanhando com a gente, pois esse bate-papo vai ter novamente no final da próxima sessão da COP. Um abraço.